Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês. Nós estamos iniciando, esse segundo semestre ainda de forma remota para a turma de vocês. E aqui na página 83 eu estou trazendo esse tópico que é ângulos. É um assunto que vocês já trabalharam com eles aí em anos anteriores. A gente vai estar a partir de hoje complementando essas atividades. Então, primeiro aqui nessa página inicial, a gente está vendo uma foto da equipe feminina do Brasil, na conquista da medalha de ouro, na ginástica rítmica com fitas, aqui durante os Jogos Pan-Americanos. Então, o que a gente pode observar aqui, que essas fitas que as meninas estão aqui trabalhando na sua coreografia, observe que aparece entre essas fitas uns espaços, Ou seja, essa fita, entre esses espaços aparece aqui essa, esse, esse espaço entre essas duas fitas é um espaço que nós aqui estamos chamando de ângulos, Ou seja, que tem essas fitas estão formando vários ângulos. E aqui na sequência nós temos aqui ângulo e seus elementos. Inúmeras situações do dia a dia nos remetem à ideia de ângulo. Quando viramos uma esquina, quando montamos uma tábua de passar roupas, por exemplo, que você abre ela, aquele espaço ali entre a tábua e as suas pernas dá a ideia de ângulo. Quando olhamos as horas de um relógio, um relógio analógico, tem ponteiros, ou quando observamos a inclinação do telhado de uma casa. Então aqui nas fotos abaixo, vocês estão vendo aqui nessa casa, que esse espaço aqui, delimitado pelo telhado, nos dá aqui ideias que nós chamamos de ângulos, Ou seja, esse espaço compreendido aqui entre as bordas do telhado. Ó. Então aqui nós temos ideia que remete ao ângulo, como também aqui entre os ponteiros do relógio, ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, esse espaço aqui compreendido entre eles nos remete à ideia de ângulo. Quando dobramos uma esquina, você vai numa rua, aí você vira à esquerda ou à direita, você forma também ângulos nesse movimento. E como você já aprendeu que um ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem, Ou seja, quando eu digo que vocês já viram, porque é um assunto que a gente tem trabalhado com eles também no quinto ano, sexto ano. Então, o espaço, compreendido entre duas semirretas de mesma origem, nos remete à ideia de ângulo. Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho aqui uma semirreta. Essa semirreta que vocês veem aqui, ó, ela começa aqui no ponto O e ela passa aqui pelo ponto A, que é uma semirreta OA, e a semirreta OB. Ela começa aqui no O, que é o meu vértice, e passa aqui também pelo ponto B. Então essa região interna, essa abertura que tem entre as duas semirretas, aqui eu vou ter uma abertura, e aqui esse espaço compreendido nós chamamos de... Então, primeiramente olhar aqui essa simbologia, Aqui nós temos o ângulo. Observe que os vértices A, que os pontos A e B, e aqui no meio nós temos a origem com esse chapéuzinho, e aqui nós vamos ler como ângulo AOB, de vértice O e lados formado pelas semirretas OA e OB. Observe a simbologia, Quando você fala de semirreta, você tem dois pontos e tem uma semirreta com sentido apenas, Ela começa aqui no O e passa pelo B. E também podemos aqui observar que nós temos uma região interna, e aqui nós temos a abertura, a região interna, e aqui nós temos o que nós chamamos de região. Quando você considera o ângulo, você tem a região interna
que é o espaço compreendido entre as duas semirretas, e a região externa, né, o que está fora do espaço compreendido entre as duas semirretas. Quando você considera o ângulo como sendo aqui a região interna, a sua região externa é exatamente o que está fora, né, do que você está considerando como região interna. Então aqui nesse ângulo você tem o ângulo COD, de vértice O, né, semirreta OC e OD, e note que a região interna é uma região delimitada por semirretas que contém a indicação de sua abertura. A outra região é a região externa. Então, se você tem, né, um ponto e você tem duas semirretas, então essa semirreta, se você considerar aqui o vértice e aqui um ponto P e aqui um ponto Q, né, ponto Q maiúsculo, você vai ter o ângulo, no caso Q, o O com o chapéuzinho e o P. Então QOP. Aqui você tem a abertura dele. Esse espaço aqui é chamado de região interna do ângulo. E tudo que está aqui fora dele é a região externa. Então aqui são conceitos importantes. Então aqui na sequência vocês têm aqui algumas definições, ou seja, o ângulo nulo. O ângulo nulo é aquele ângulo que as semirretas não têm abertura, né? O ângulo de uma volta, você tem uma volta completa, né, se a gente for comparar com o ponteiro dos relógios, o ângulo completo é o movimento que o ponteiro dos minutos faz quando marca uma hora, né? Dá um movimento em torno lá do relógio. E o ângulo raso é aquele ângulo também chamado de meia volta, né? Aquele ângulo que mede 180 graus. Aqui tem um desenho, né? Considere o ângulo AOB, observe aqui a sua região interna e a sua região externa. E aqui tem uma situação que diz o seguinte: imagine o ponto B se deslocando sobre o arco AB. Veja aqui que eu tenho o A, o B e tem esse semicírculo. Quando tiver dessa maneira, você chama de arco. Então, você teria aqui AB e você tem este semicírculo, né? Você tem o semicírculo AB no sentido dos ponteiros do relógio, né, no sentido horário, ele se aproxima mais e mais do ponto A. Ou seja, observa aqui pelo desenho que o ponto B estaria aqui e ele está saindo daqui, se aproximando do ponto A. Está ficando cada vez menor. Veja que no segundo desenho, o ponto B já está próximo do A. E aqui o ponto B já está em cima do A. Né? Então, no início o ponto B está aqui, ele vai se aproximando aqui, vai fechando, até que o ponto B chega aqui, fica coincidido com o ponto A. Então, nesse momento aqui, é que você tem o ângulo nulo, né? São formados por semirretas coincidentes. E o ângulo de uma volta é você fazer, né, essa abertura dessas semirretas, dar uma volta completa aqui e fazer coincidir novamente aqui com o ponto A. E aí você vai ter um ângulo que chama um ângulo de uma volta, né? Então, eu estava falando ali dos ponteiros do relógio. Imagina que você tivesse aqui o ponteiro dos minutos, aqui 12 horas, e esse ponteiro dos minutos, você lembra que o ponteiro dos minutos, ele para marcar uma hora, ele dá uma volta completa, né? Ou seja, ele sai daqui e ele dá essa volta completa
para marcar uma hora, né? Então aqui a gente chama ângulo de uma volta, né? Que é o exemplo que eu estou citando aqui é a questão do relógio. E o ângulo AOB a seguir, ele é chamado de ângulo raso, né? O ângulo raso é formado por duas semirretas opostas, ou seja, você tem aqui a origem do ângulo, tem a semirreta que começa na origem e passa pelo A, e tem outra semirreta que também começa aqui na origem, mas ela se deslocou e parou aqui, ficando uma reta oposta, ou seja, a semirreta OA e a semirreta OB são chamadas de semirretas opostas. Então aqui eu tenho um exemplo de um ângulo raso, né, chamado também de ângulo de 180 graus. Então aqui na página seguinte tem o tópico medida de um ângulo. Sabemos que um ângulo pode ser medido e que o grau representado pelo símbolo, né, aquela bolinha, aqui você vê aqui o exemplo, né, ó, essa bolinha que está aqui, é uma unidade de medida de ângulo. Observe novamente a representação de um ângulo raso ou também ângulo de meia volta. Aqui é a sua simbologia, né? Esse ângulo AOB tem medida, aí você veja aqui 180 graus. Então essas duas semirretas opostas formam esse ângulo que nós chamamos do ângulo de 180 graus. Esse ângulo AOB, se dividirmos o ângulo de medida igual a 180 graus em 180 ângulos menores, ou seja, você está aqui no vértice e você vai dividir esse ângulo em 180 partes menores, todas partindo aqui dessa origem. Então, essa sequência, né, de divisões em 180 ângulos menores, você obtém, né, em cada um compreendido entre as duas semirretas, você vai encontrar o ângulo que nós chamamos de ângulo de 1 grau, né? Você dividir o ângulo de 180 graus em 180 partes iguais. Então também vimos, né, vamos imaginar que vocês vão lembrar aqui, que o transferidor pode ser usado para medir ângulos e que ele está dividido em medidas iguais a 1 grau. Vamos relembrar, né, aqui como proceder para medir ângulos usando o transferidor. Então, esse instrumento aqui, né, é o que nós chamamos de transferidor. O centro do transferidor, ele deve coincidir com o vértice do ângulo. Observe que você tem aqui esse ângulo aqui que passa pelo A e esse outro aqui que passa pelo B. Então nós vamos usar o transferidor, que é esse instrumento. A gente faz coincidir o centro do transferidor aqui com o vértice do ângulo. O centro dele, do transferidor, seria esse aqui, ó, esse pontinho aqui do meio. Uma das semirretas, né, no caso aqui OA, que forma o ângulo, deve ficar alinhada com o ponto central e com a indicação do ângulo em 0 grau. A outra semirreta da figura, no caso a semirreta OB, estará sob a marca do transferidor que indica a medida do ângulo. Então, você faz coincidir o centro do transferidor aqui com o vértice do ângulo, e essa semirreta, eu vou usar ela como sendo o início da abertura do ângulo, e você vai medindo aqui. Então, eu vou aproximar mais aqui o transferidor, só para mostrar para vocês que cada um, né, desses tracinhos que tem aqui no transferidor, ele representa 1 grau. Então aqui você tem 10 graus, 20 graus, 30, 40, né, 50, aí cada um deles 51, 52, 55, até você encontrar a medida que no caso ele está medindo
60 graus, né? A medida desse ângulo aqui é de 60 graus. Nós temos também os submúltiplos do grau, são o minuto e o segundo, né? Muito parecido com a questão das horas. Nós temos o grau, que é simbolizado com essa bolinha, né? Que no caso 60 graus, que nós indicamos assim, né? No caso aqui a medida do ângulo BOA, né? Ele mede 60 graus. Os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo de grau. Então nós temos aqui que 1 minuto, a sua representação, é o 1 com um tracinho, um aspas aqui do lado. E 1 segundo você tem 2 tracinhos. Então, ou seja, 1 grau, ele é igual a 60 minutos, ou seja, 1 minuto equivale a 1/60 do grau. E o minuto corresponde a 60 segundos, ou seja, 1 segundo de grau equivale a 1/60 do minuto. Observação, lembre-se de que, quanto à sua medida, o ângulo pode ser reto, quando ele mede 90 graus, né? Agudo, quando ele é uma medida compreendida entre 0 grau e 90 graus, ou obtuso, quando ele tem a medida maior que 90 e menor que 180. Então, você tem, por exemplo, um ângulo aqui 10 graus, esse ângulo, nós vamos chamar ele de ângulo agudo. Se ele medir 90 graus, né, você tem um ângulo reto. Se você tem um ângulo maior do que 90, ele vai se chamar de ângulo obtuso, quando ele é maior do que 90 e menor que 180, né? No caso aqui, chamado de ângulo obtuso. Então aqui para nós é interessante você encontrar uma medida do ângulo que pode ter 59 graus, pode ter também 59 graus, 1 minuto e 2 segundos, né? Você pode também encontrar, mas geralmente você, quando encontra medidas nesses trabalhos aí com ângulos, você sempre encontra ângulos inteiros, né? 60, 30, 45, né? Tá certo? Então a gente encerra aqui esse vídeo e a gente vai estar gravando outro fazendo comentário de algumas questões.